Jonas capítulo 3, a partir do verso 1. São 10 versículos, do qual a gente vai estar compartilhando. Amém? Todos acharam? Encontraram? Vamos lá, eu tenho pouco tempo aqui. E a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levanta-se, vá para a grande cidade de Nínive. É interessante aqui no versículo 1, que há um detalhe aqui do qual a gente vai estar compartilhando com os irmãos, tá bom? O versículo 1, ele diz assim, ó: e a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Fala, a segunda vez. Se tem a segunda vez, é porque teve a primeira, certo? Beleza? Veio pela segunda vez dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie contra ela a mensagem que eu te ordeno. Jonas se levantou e foi a Nínive, conforme a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e levava 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a entrar na cidade percorrendo 1 dia de caminho e pregava: ainda 40 dias e Nínive será subvertida ou destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e se vestiram de panos de saco, desde o maior até o menor. A notícia chegou ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, retirou as suas vestes reais, cobriu-se com pano de saco e sentou-se sobre as cinzas, e fez-se proclamar em Nínive, por mandado do rei e de seus grandes, que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem a eles se dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais se cobrirão de pano de saco e clamarão fortemente a Deus, e cada um se converterá de seu mau caminho e da violência que está em suas mãos. Quem sabe Deus voltará para nós e se arrependerá e afastará o seu grande furor, da forma que não sejamos destruídos. Versículo 10: e Deus viu as obras deles como se converteram, como se converteram de seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que havia dito que lhes faria, e não o fez. Essa palavra aqui do versículo 10, Deus se arrependeu, isso daqui não se refere como nós se arrependemos de algo que nós fizemos ou que nós faríamos, mas isso daqui é uma denotação de compaixão. Deus teve compaixão do povo de Nínive. A partir do momento que eles fizeram jejum, toda a cidade jejuaram, não só os homens, mulheres e crianças, até os animais entraram em jejum. Não se dará pastagem e nem água. Então, após eles se converterem, eles abrirem um jejum ao mandado do rei, toda a cidade jejuou. Deus olha, Deus diz, após, a Bíblia nos disse aqui agora há pouco, após ver as obras deles e como eles se converteram, Deus teve compaixão de toda a cidade. Olha que extraordinário isso, irmãos. Isso é tremendo ou não é? Deus é um Deus misericordioso e cheio de compaixão. E nós estamos numa série de mensagens que estamos falando sobre as boas novas de Jesus, amém? E nós fomos ministrados, tivemos 3 ministrações aqui, 2 do pastor Cássio, que ele falou sobre, a primeira que ele colocou que nós aprendemos a sair da escravidão. Depois ele trouxe a estação do arrependimento, e o Daniel semana passada falou, a fé para viver as boas novas. Então nós estamos nessa série de mensagens, falando as boas novas de Jesus. O próprio Jesus é as boas novas, ele se fez carne, ele foi a própria palavra de Deus encarnada aqui na terra. Então a palavra boas novas chama-nos ao arrependimento. Então nós precisamos ser transformados, precisamos nos arrepender. Então quando eu estava lendo esses textos aqui, eu li os 4 capítulos de Jonas, fiquei lendo, e isso já tem umas 2 semanas, eu estava compartilhando com o Daniel, eu acho,
Eu falei, Daniel, Deus está me ministrando tanta coisa no texto de Jonas, tem sido extraordinário, e eu espero conseguir compartilhar com os irmãos. Eu estou aqui para compartilhar com os irmãos, porque eu também preciso da graça, da misericórdia e recomeçar a minha vida, porque esse é o tema da palavra de hoje para nós. Então nós tivemos essas ministrações, e hoje eu quero falar sobre que as boas novas, ela tem graça, misericórdia e recomeço. Fala, as boas novas de Jesus, ela tem graça, ela tem misericórdia, e eu posso recomeçar. Amém? Podemos aplaudir a Jesus por isso? Glória a Deus. E eu quero falar sobre isso com a igreja hoje, compartilhar com os irmãos hoje. Então, pastor, o que é graça? O que é misericórdia? O que é recomeço? Graça é Deus nos dar o favor e as bênçãos que nós não merecemos. Isso é graça. É o favor imerecido. Nós não merecíamos o favor de Deus, mas Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a graça da salvação. Então através de Jesus vem a salvação, e não somente a salvação, mas vem a reconciliação dos homens para com Deus. Isso é graça. Nós não merecíamos, nós estávamos como esse povo de Nínive, nós já estávamos destituídos da glória de Deus, nós merecíamos castigo, e só que Jesus veio à terra, se encarnou, se fez homem, para que nós pudéssemos receber a salvação, e a salvação só vem através de Cristo Jesus. Ele é a graça encarnada. Jesus morreu na cruz pela humanidade, para que todos pudessem receber a salvação, mas para isso as pessoas precisam crer em Cristo Jesus, entregar a sua vida em Jesus, para receber essa salvação. Então olha só que interessante, nós éramos esse povo de Nínive. Tinha uma palavra condenatória para nós, tinha um castigo pronto para nós, mas Deus em sua grande misericórdia enviou o seu Filho, veio com a graça. Então graça é um favor imerecido. Nenhum de nós merecíamos a salvação, mas por causa da compaixão de Deus para com aquele povo e para conosco, enviou o seu Filho. Olha só que extraordinário isso. E misericórdia, pastor, e o que é misericórdia? Misericórdia é Deus não nos dar o castigo que nós merecemos. Graça é o favor, misericórdia é nós sermos abolidos do castigo que nós merecíamos. Quem tem filhos? Filhos é uma bênção, né? Lá em casa até hoje eu tenho uma quadrilha. Minha quadrilha está crescendo, está ficando pior, estão muito astutos. Nós temos filhos. Às vezes o seu filho vai lá e faz alguma coisa, você olha, você só balança a cabeça e fala, meu Deus, já bati nesse menino ontem, eu vou agir com misericórdia com ele hoje, deixa para lá. É ou não é? Isso é misericórdia. É você olhar e falar, ele merecia um peteleco, mas só que eu vou agir com misericórdia. Deixa esse menino, eu vou pegar, eu vou limpar, eu vou organizar, deixa isso aqui. É ou não é? Porque muitas vezes nós que somos pais, a gente quer. Eu falo para os meus filhos, eu não quero graça, eu quero a vingança. Não esconda a vara dos seus filhos também, amém? Mas a gente precisa ter equilíbrio. Mas misericórdia é isso. Então Deus teve misericórdia das nossas vidas, irmãos. Nós merecíamos um castigo, e Deus olhou para nós como criança, como os filhos. A humanidade, Deus teve compaixão, e Ele olhou e Ele teve misericórdia. Ele falou assim, não, eu não vou punir a humanidade, eu vou agir com graça, vou enviar o meu Filho, para que eles recebam a mensagem, eles possam crer nele, eles tenham uma oportunidade, receber essa misericórdia, e nós nos reconciliarmos novamente. Ou seja, Deus ele veio e comprou novamente a criação dele, através do sangue de Cristo de Jesus. Por isso nós fomos comprados por um sangue incorruptível, por um preço incorruptível, que foi através do sangue de Cristo Jesus. E isso é misericórdia. Isso é extraordinário. Então, graça é um favor imerecido, misericórdia já é uma condenação que nós merecíamos, e só que Deus teve misericórdia de nós e não nos condenou. Através de quem? De Cristo Jesus. Cristo Jesus é tudo. Esses louvores que nós cantamos, Cristo é tudo.
Qual é a beleza que ainda nós não vimos? Que nós possamos ter experiências com Cristo. Eu estava conversando com o Rodrigo ontem, ali fora. Eu falei assim: Rodrigo, a gente pode ter muito conhecimento da palavra, estrutura, teologicamente, a gente pode ter tudo isso, mas se nós não tivermos experiências com Jesus, não adianta nada. Não adianta nada. Não era assim a vida dos fariseus? Eles tinham muito entendimento, muito conhecimento, mas só que eles não tinham experiências com Deus. E nós podemos viver e ter uma declaração como Jó: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje eu o conheço de com Ele andar. Olha só, então isso é experiências. Nós precisamos ter experiências de entender a misericórdia de Deus. E recomeço ele está baseado na graça, na misericórdia divina e no arrependimento, oferecendo novas oportunidades. A transformação, irmãos, ela vem do interior, ela vem de dentro para fora. O arrependimento começa da nossa alma, dos nossos sentimentos. O povo de Nínive, quando veio a palavra de condenação para todo o reino ali, toda a cidade, todo mundo ficou desesperado. Chegou a notícia ao rei e o rei falou: jejum para todo mundo, vamos jejuar, quem sabe Deus converterá o seu coração e nos perdoará, quem sabe Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Foi isso que o povo fez. Então houve um arrependimento. Então quando há um arrependimento, há uma transformação, e esse arrependimento ele vem de dentro para fora. A transformação ela vem de dentro para fora, e depois nós vamos galgando, nós vamos caminhando para nós sermos transformados. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. Então há um processo, mas tudo começa com as boas novas, através do arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Essa era a proclamação de João Batista, essa era a proclamação de Jesus. Arrependei-vos dos vossos pecados. Então quando veio a palavra a esse povo de Nínive, o povo se arrependeu e houve uma transformação. Houve uma compaixão de Deus. Após Deus ver as suas obras e ver que eles se arrependeram, Deus teve compaixão para com todo aquele povo. Isso é extraordinário, irmãos. Então nós precisamos entender isso. Então o recomeço, e o que é o recomeço? É baseado na graça, na misericórdia divina e no arrependimento, oferecendo a cada um de nós, a cada um de vocês, a oportunidade de vocês terem um novo ciclo em Cristo Jesus. Um novo ciclo em Cristo Jesus. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo liberta, só Jesus Cristo sara, só Ele cura, só Ele dá direção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que nos leva a Deus. Ele é a verdade de Deus. Olha, isso é extraordinário, irmãos. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Olha, tudo é Jesus, irmãos. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Aqui Jonas está sendo revelada a palavra que iria se encarnar para a salvação da humanidade. Então nós precisamos entender isso. As boas novas de Jesus transformam a gente de dentro para fora. O capítulo 1 de Jonas começa com o chamado de Jonas. Eu li o capítulo 3, amém? Mas no capítulo 1, ele começa com o chamado de Jonas para pregar o arrependimento ao povo de Nínive. E ele simplesmente tenta fugir. Jonas foge. Por isso que a palavra do Senhor veio a segunda vez no capítulo 3 a Jonas. Capítulo 1, verso 2 e 3 diz assim, ó: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e clame contra ela, porque a sua malícia, a sua maldade subiu até mim. Versículo 3: Jonas se dispôs a fugir da presença do Senhor e partiu para Tarsis. Desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou, e com a intenção de ir com eles para Tarsis, distante da presença do Senhor. Deus tinha falado com Jonas, aqui nós vemos no capítulo 1, Deus tem uma missão para Jonas: vá a Nínive, pregue a Nínive, a malícia deles, a maldade deles subiu a mim, vá proclamar. Jonas fugiu não só da presença do Senhor, mas Jonas fugiu do compromisso. Olha o perigo que nós como igreja corremos, de fugir do chamado de Deus. Porque às vezes nós queremos pregar ou anunciar o evangelho em lugares legais, mas tem becos e vielas que nós precisamos entrar. Ministrar para traficantes, ministrar para bêbados,
ministrar para as pessoas. Nós precisamos ministrar, pregar. Mas o que nós fazemos? Corremos o risco de sermos Jonas. Nós olhamos para uma situação e fugimos dessa responsabilidade. Filho de Amitai. Quando a Bíblia cita filho de alguém, é porque tinha uma linhagem, tinha uma direção, tinha um comando para essa linhagem, tinha um propósito para essa linhagem. O pai não fugiu, mas Jonas fugiu. Olha que interessante isso. Ó, quão formosos são os pés daqueles que usam os calçados do Evangelho. Nós precisamos anunciar e Jonas foge. Mas também eu consigo entender, porque muitas vezes nós não pregamos para outras pessoas assim, por exemplo, alguém da biqueira, um traficante, um ladrão, porque a gente tem medo. Jonas tinha medo do povo, porque Jonas sabia quem era aquele povo. A malícia dele subiu a mim. Quando Deus falou para ele, Jonas já sabia quem era aquele povo. Jonas tinha conhecimento da perversidade de toda aquela cidade, que era uma cidade perversa. Homens cruéis, violentos, assassinos. Homens que não mereciam a graça, ao conceito de Jonas, que não merecia a misericórdia. Então, Jonas entra no conflito. Ele olha para ele e fala, eles não merecem. Mas também ele olha e fala assim, eu sei quem são esse povo. E se eu entro lá dentro e os caras me pegam e me matam? Vocês estão vendo? Não é assim que acontece com a gente? Mas se eu entrar ali, a polícia chega bem na hora que eu estou pregando o evangelho, está preso todo mundo. É ou não é? Então, você vê o conflito? Nós precisamos mudar isso, entender isso. Então no capítulo 1 já tem um chamado, já tem uma responsabilidade. Isso, a primeira parte é para nós como igreja, nós convertidos. Não é para pastor, não é para líder, é para a igreja. A responsabilidade, o chamado. Não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi, para que vades e dei fruto, fruto que permaneça. Olha só, Deus quer frutos das suas mãos, crente, para que você pregue o evangelho o tempo todo, no ônibus, na faculdade, na escola, na calçada, qualquer momento que você tenha a oportunidade de pregar o evangelho, as boas novas de Cristo Jesus para as pessoas. João diz que no início estava o verbo e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Nós precisamos anunciar esse verbo, verbalizar, conversar, espalhar as boas novas, falar de Jesus. Esse é o chamado para a igreja. A comissão está lá em Mateus 28. Vai e prega o evangelho a toda criatura. Olha só, é para a igreja. Então, Jonas fugiu. No capítulo 2, nós já vemos a oração de Jonas. Porque Jonas, ele compra a passagem, ele entra no barco. Os marinheiros ficam desesperados. O marinheiro fica desesperado, toda a tripulação entra em desespero, porque vem ventos fortes, o barco começa a balançar, navio a ponto e a pique, tudo afundar, tudo acabar, toda a tripulação morrer. Um desespero ali dentro. Eles lançam sorte, a sorte cai em Jonas, eles identificam Jonas, conversam com Jonas, e Jonas fala, não, esse vento, essa tempestade toda está aqui por causa de mim. Um adendo, tome cuidado com as pessoas que acessam a sua vida, porque às vezes vem algumas tribulações para a sua vida, por causa de pessoas que você vendeu a passagem e deixou ela entrar na sua vida. E sua casa, o seu casamento, o seu relacionamento, a sua vida financeira está indo a pique, por causa de uma pessoa. Identifica essa pessoa e lança ela fora, porque foi isso que eles fizeram. Quando eles identificaram, lançaram a Jonas, e Jonas fala, sou eu, sou hebreu, ele se identifica. Eu sirvo o Deus vivo de Israel, o Deus que criou os céus e a terra. Está no capítulo 2, ou no capítulo 1, ele fala, é por causa de mim toda essa tempestade, lança-me fora. Eles tinham que tomar uma decisão, jogar ele fora ou não. Sabe por quê? Porque eles estavam jogando fora todo o material, toda a carga, alimentos. Eles estavam tentando aliviar o peso do navio, da embarcação. E eles jogaram fora. E quando Jonas se apresenta, Jonas é lançado fora ao mar. E aí vem a oração de Jonas para Deus. Olha que extraordinário isso aqui. Porque ele é engolido pelo peixe. Todo mundo conhece essa história, amém? Aí ele é engolido pelo peixe, mas no capítulo 2, verso 8 e 9, olha o que ele fala. Os que se dedicam a ídolos... Os que se dedicam a ídolos vão, abandonam aqueles que é cheio de misericórdia. O verso 9 já diz, mas eu te oferecerei um sacrifício de gratidão, cumprirei o que prometi,
Ao Senhor pertence a salvação. Olha que extraordinário isso. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas declarou: eu estava no fundo do mar, eu estava envolto com as algas, envolto às algas, eu estava pronto, eu estava no mais profundo coração do mar, mas o Senhor me resgatou. Só lê Jonas capítulo 2, mas o Senhor teve misericórdia de mim. Olha só o coração, Jonas se arrependeu: eu farei um sacrifício e cumprirei com a minha palavra, com aquilo que o Senhor me fez, me resgata. Essa é a oração de Jonas, pedindo misericórdia a Deus, porque ele estava no mar, os marinheiros lançaram ele no mar, ele ia morrer, ele estava a ponto de morrer, e ele começa a clamar, e aí ele fala: Senhor, o Senhor me tirou, eu entendi que a boca do peixe não era castigo, mas era salvação. Cara, que extraordinário isso. Na minha cabeça, ele ter sido engolido pelo peixe era castigo de Deus, mas não, é a misericórdia de Deus, porque ele estava dentro da boca do peixe orando a Deus: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me tirou lá do mar, eu estava para morrer. Aí ele começa a fazer essas declarações. Olha a misericórdia de Deus usando um peixe. Deus vai usar instrumentos para te salvar, e às vezes instrumentos que vai te pressionar, instrumentos que vai te forjar, para você crescer, para você entender a misericórdia de Deus. O que isso está acontecendo? É uma pressão para que você mude. Deus está tendo misericórdia ainda da sua vida. Então quando eu olhava para o peixe, eu falava: puxa, é castigo, mas não é, é misericórdia. Deus teve misericórdia de Jonas, mandou o peixe engoli-lo, e ele viveu 3 dias, sobreviveu 3 dias e 3 noites dentro do peixe. É misericórdia, porque ele estava morrendo no mar. Olha só, e ele ora, ele faz declarações a Deus: Senhor, eu vou cumprir, eu vou fazer agora, o Senhor me resgatou, eu estou entendendo. Ele começou a entender a misericórdia de Deus, para com aquele povo também, mas mesmo assim, ele entendendo, ele não queria. Não é assim com a gente? Irmãos, nós temos maldade no nosso coração, nossos pensamentos, e muitas vezes colocamos em prática, temos atitudes. Eu vou bem longe aqui, hein? Eu gostava de falar disso. Quem assistia filme do Van Damme aí? Se eu trazer para a atualidade, é o Revergence, lá que tem o Homem-Aranha, o Capitão América, os novos aí, me ajuda aí. Os Vingadores lá. É interessante que tem uma cena de um filme que nós fomos assistindo, foi um delírio, eu estava com as minhas filhas lá, meus filhos no cinema. Aí daqui a pouco o Homem de Ferro veio a luva lá do Thanos, aí, o cinema inteiro, e eu ali perdido, eu falei: meu Deus, o que está acontecendo esse povo aqui? É uma alegria. Por quê? Porque Thanos venceu, o Homem de Ferro conseguiu tomar a luva e vencer. Ou seja, o povo viu a ação de um homem para a salvação de todos. Ei, nós precisamos olhar para Jesus Cristo, mas também nós temos que entender a vingança retributiva. Porque Thanos era um maldoso, perseguiu todos os heróis, estava quase acabando com todos eles, matando eles. E aí vem um super-herói que consegue vencer Thanos. E esse não é o nosso sentimento? Ah, essa pessoa fez muita maldade, ela merece o castigo mesmo, tem que morrer mesmo. Essa pessoa tem que ir presa mesmo, essa pessoa tem que não sei o quê. Ah, essa pessoa fez tal coisa para ter que padecer mesmo. Ela fez por outra, é ou não é? É uma vingança retributiva que está dentro de nós. Jonas queria isso. Jonas não queria perdão e misericórdia para o povo. Jonas queria a vingança de Deus. Está parecendo João. Outro dia eu estava conversando com os meninos, eu falo: cara, olha só como que a igreja, a gente se encontra nos textos bíblicos. Elias, uma comparação entre Elias e João, o discípulo. Quando João está lá na Samaria, e aí os samaritanos começam a rejeitar Jesus, João vai lá e fala assim: Senhor, o Senhor não quer, pede fogo do céu e mata todo mundo. Olha o crente vingativo, mata, dizima todo mundo, eles estão rejeitando o Senhor. Desce fogo do céu, consome essa cidade de uma vez por todas, porque os samaritanos e os judeus não se davam, certo? Interessante isso. Aí eu fiquei observando Elias, quando o povo lá oferece sacrifícios aos deuses, a Baal, Elias também pede fogo do céu. Senhor, para que eles saibam, desça fogo do céu. Fez todo o holocausto, jogou água, e a Bíblia diz que o fogo desceu,
consumiu o holocausto, lambeu a água toda que estava em volta do sacrifício. Mas sabe o que é interessante? É que o povo todo se prostrou e falou: só o Senhor é Deus. Houve conversão. João queria condenação, Elias queria salvação. Quantos estão me entendendo? Nós temos que tomar cuidado com a vingança retributiva, irmãos. Perdoe, aprenda a perdoar as pessoas, libere perdão, tenha compaixão das pessoas. Nós precisamos ter compaixão, porque Deus teve compaixão de nós. Nós não merecíamos, era para nós estarmos condenados. Não tem um louvor que estamos cantando aí? Era eu condenado, era. Isso é um reconhecimento profundo, irmãos. Reconhecimento profundo. Rapaz, era eu para estar no lugar daquela cruz. Era eu. Era para mim estar morto. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo quantos livramentos Deus me deu. Quantos de morte física, arma na cabeça, um monte de coisa. Quantos, irmãos? Quando eu me converti, eu comecei a enxergar. Deus abriu meus olhos. Olha, eu sempre tive ao seu lado. Talvez você está passando por uma pressão, por uma perseguição, por uma opressão, mas as mãos de Deus ainda estão estendidas, com misericórdia sobre a sua vida. Deus tem misericórdia. Deus está esperando você voltar a se relacionar com Ele, você se arrepender. 2 Crônicas, lá capítulo 7, verso 14, se eu não me engano. Se os irmãos estiverem aí, ou Gui, 2 Crônicas 7, 14, lançar. Ele diz assim, ó: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a sua... aqui, ó, lá, ó. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está esperando sempre do povo dele arrependimento. E Deus está ainda esperando o seu arrependimento, se converter. É Ele quem perdoa, é Ele quem sara, é Ele quem liberta. É Cristo Jesus, irmãos. É Ele, é a misericórdia dEle. Olha só que extraordinário. Então Jonas faz essa oração dentro do peixe, pedindo misericórdia, falando: Senhor, muito obrigado. Eu entendi a sua misericórdia sobre a minha vida, porque era para mim ter morto, está morto. Era para eu ter se afogado, ter sido comida de peixe. Mas o Senhor me resgatou, o Senhor me pôs aqui dentro. 3 dias e 3 noites para reconhecer isso. É um processo às vezes para nós, né? A gente passar para a gente reconhecer, a gente querer liberar perdão. E a gente sabe que precisa, a gente sabe que precisa ter compaixão das pessoas, mas a gente tem uma vingança retributiva. É melhor estralar o dedo e tudo explodir, acabar e já está tudo bom para nós. Mas não é assim que Deus age. Deus mostrou para João: você está pedindo fogo do céu para um povo desse que precisa de salvação. Jesus falando para João: ô João, você não me conhece ainda, porque João esperava o guerreiro, assim como o Judas queria um guerreiro, vai vir, vai acabar com Roma. E Jesus fala: não, filho, eu quero que vocês se arrependam do pecado de vocês. O reino dos céus é salvação. Eles já estão condenados. Eu vim para trazer as boas novas. As pessoas já estão condenadas aí fora, irmãos. Elas precisam das boas novas, entender a misericórdia de Deus, o amor e a paixão, a compaixão do Senhor sobre a vida delas, para que elas se convertam dos seus maus caminhos, para que elas se arrependam. E Deus diz: os meus olhos estarão atentos, os meus ouvidos também estarão atentos às orações feitas neste lugar. A festa no céu quando o pecador se arrepende, irmãos. Às vezes nós como igreja não festejamos tanto quando assistimos um jogo do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, porque nesses dias de jogos da seleção, e a gente vibra, a gente grita. Mas quando há uma conversão, a gente legal, mas no céu a festa, filho. Deus olha e fala: mais um que voltou, que entendeu o preço do sangue de Cristo Jesus, e Ele vai morar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, também credes em mim, porque a casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar um lugar para vocês, voltarei e buscarei vocês para mim mesmo. Olha que extraordinário. Há um lugar para nós, há um lugar para aquele que se arrepende. Jesus Cristo já está preparando o ambiente para nos receber. Deus deu a todos aqueles que nele crêem o direito de se tornarem filhos de Deus. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Pastor, tudo bem?
E o que significa Nínive? Nínive significa morada de Nimrod. Era uma capital do antigo reino da Síria. Nínive era uma cidade notória por sua grande maldade e impiedade. Nínive era muito poderosa, rica, muito rica. Cidade em torno do mar, se eu não me engano, do rio Tigre. Embarcações tinham que passar por ela, eles tinham poder aquisitivo. Eles eram poderosos. Fala comigo, orgulho. Todo poder gera orgulho. O homem com o microfone na mão é perigoso demais. É perigoso demais, irmãos. Gera orgulho. Eu preciso de aplausos. Eu preciso de elogios. E quando a pessoa ela consegue algumas coisas, ela fica orgulhosa. Se não fosse eu ter feito, se eu não tivesse aqui, as coisas não daria nada certo. É ou não é? Era um povo orgulhoso. Nós somos orgulhosos, irmãos, em nossos deleites, em nossos pecados. Nos sentimos capazes demais. Toda a capacidade humana gera independência de Deus. Eles viraram as costas para Deus, porque aqui tem a descrição de Nimrod. Quando você pega a descrição lá em Gênesis capítulo 10, do 8 ao 12, você vai ver, fala lá a Bíblia que ele era um homem de guerra, um homem caçador. Mas Nimrod também significa rebelde, ou vamos nos rebelar. Nimrod construiu várias cidades, e uma delas é Babel, do reino da Síria. E uma das cidades foi Nínive. Por isso que a maldade estava implantada. Nimrod significa aquele que afasta os homens da presença de Deus. Comece a encher o seu coração, e foi Deus que deu autoridade para ele. Quando você pega Gênesis capítulo 10, você vai ver a descrição. Foi Deus. Deus se agradou de Nimrod, porque ele era um homem caçador, um homem forte. Mas só que o orgulho, a sua força gerou orgulho nele, e ele se tornou mau. Conseguiu conquistar cidades, o homem de guerra, mas se tornou violento. Eles eram perversos, irmãos. Nós vemos as histórias da igreja, a gente vê a violência de Roma, as torturas de Roma, e a gente fica espantado. Homens que eram colocados dentro de caixas com pregos, e era fechado e ele ia morrendo. Homens que eram amarrados com defunto, tinha um corpo lá morto, amarrava aquele corpo no corpo daquele homem, dentro da prisão, e ele ficava preso com aquele corpo no corpo dele. Torturas romanas. Eles eram assim, irmãos, eles eram cruéis, por isso a sua malícia subiu contra Deus. E Jonas sabia disso, por isso que Jonas não queria pregar, porque eles são maus. Eles não merecem a misericórdia, eles não merecem a compaixão de Deus. Olha, nós vamos entendendo isso. Então Nimrod significa rebelde, vamos rebelar. Era um homem valente, um caçador, um tirano violento, que afastava os homens de Deus, aquele que desprezava Deus. Porque quando historicamente vai puxando para Babel, é um dos que vê a direção para a construção da torre, que queria alcançar os céus. Fala raiva. Nós construímos muitas coisas ruins no momento de raiva, de mágoa e de rancor. E nós desafiamos a Deus. Nós nos afastamos de Deus. Essa era Nínive, irmãos. Vinha de uma linhagem de Nimrod, povo violento, povo que não tinha misericórdia de ninguém, povo que não tinha compaixão de ninguém, torturava, matava e não estava nem aí. Quantas vezes nós não agimos assim, irmãos, com as pessoas? Temos um coração obscurecido. Irmãos, olha, é uma luta comigo. A gente passou aqui sexta e sábado aqui. Sexta viemos à noite e sábado 12 horas de louvor e adoração. Maravilhoso. Falei pro Daniel, acho que eu estou velho mesmo, cara. Meus pés estão doendo, as pernas estão doendo. Eu estava quebrado. Aí a gente chega em casa, vamos dormir. Tomei aquele banho. E uma bagunça na minha rua. E eu já comecei a ficar igual o João, manda fogo. Mata tudo. Se eu quebra a moto, destrói esse povo, essas molecadas, tudo que tá aqui, a gente não dorme. A gente vai dormir 3 horas da manhã para estar aqui às 9 da manhã. Cheguei às 9 aqui.
quebrado, não dorme, a gente não dorme, a gente não tem paz, porque a gente quer vingança. Aí vem uma situação, em vez de eu levantar a mão, Senhor, converta esses meninos tudo. Aí eu desço para a rua, porque aí é barulho. A minha esposa põe o carro dela dentro da garagem, o meu ficou na rua. Eu falei, meu Deus, meu instrumento de trabalho. O Murilo levantou de madrugada, eu pensei que tinha batido no seu carro. Briga, é uma confusão danada, irmãos. Eu falo, Senhor, eu tenho que ungir esse bairro inteiro aqui, porque só pela sua misericórdia para esse povo. Porque eu já estou sem misericórdia. Eu quero vingança. Nós somos assim, irmãos. Nós somos assim. Aquilo que não nos agrada, sabe? Então nós precisamos entender isso. Então Nimrod, olha o risco que nós corremos, irmãos, de nós recebermos autoridade, de nós recebermos poder, de nós podermos fazer coisas boas, mas isso se tornar um orgulho. É as mãos atadas, os pés atados e os olhos vendados, que foi ministrado ontem. Eu trabalho porque eu mostrei um vídeo para o Daniel, falei, ó Daniel, a igreja antiga, a igreja atual e a igreja antiga. A igreja atual, eu vou embora dessa igreja porque o irmão não me cumprimentou. Você viu, ele passou por mim, não me cumprimentou. Vou embora dessa igreja. Aí vai lá para a igreja antiga. Aí está lá o desenho, o cara com chicote, com ossos e ferro na ponta. Aí acho que ele estava simbolizando Silas e Paulo na cadeia ali. Os dois lá e chicoteado, todo o olho inchado, a cara toda torta. Ó, se você não negar Jesus, nós só te bateu. Se não negar Jesus, nós vai te matar. Aí os desenhos começam a dar risada. Olha lá ele. Nós vai parar, nós não vai parar não. Saíram dali e continuaram a pregar o evangelho. Vocês estão entendendo o tempo que nós estamos vivendo, irmãos? Nós não podemos passar por nada. Ei, Deus está forjando o seu caráter para que você tenha raiz na igreja, para que você permaneça firme. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Cara, isso é extraordinário para nós, nós precisamos entender isso. E nós temos que tomar cuidado com isso, por causa do orgulho, gera independência. Não, eu faço e não quer ensinar ninguém, pode deixar comigo, e não dá espaço para ninguém. É orgulho. O microfone é meu, não solto, só eu canto, só eu prego. Sabe o jogador que bate escanteio, corre, cabeceia, quer fazer tudo. É orgulho, irmãos. Isso gera independência. Por isso que eu não torço por São Paulo, porque é um time independente. Eu torço por Corinthians porque o Corinthians é fiel. Vocês entenderam? Podemos aplaudir a Jesus, irmãos, amém? A independência, irmãos, é orgulho. O povo de Nínive ficou orgulhoso, se tornaram independentes, autocapazes. Ninguém nos vence, ninguém ganha a gente, ninguém tem poder aquisitivo, ninguém acessa esse lugar. E toda a guerra que nós fomos, nós ganhamos, nós somos poderosos. Olha o orgulho. Deu tudo certo. Aí entra o orgulho. Entende, pastor? Deu tudo certo a conferência de louvor. Aí começa, se não fosse eu que tivesse ali, se não fosse eu que tivesse feito isso, se não fosse eu que tivesse feito aquilo. Eu estou usando um exemplo que é atual, mas é para tudo que nós fazemos. E no trabalho, na empresa, como que você é? O grupo, na célula, como que você olha para a sua célula, que você faz parte, para a tua igreja, do qual você faz parte, como que você olha? Tem um orgulho que é santo, que é bom você orgulhar da sua postura, orgulhar assim no sentido de você olhar de valorização. Olha, cara, eu sou importante para isso aqui. Cara, eu tenho um orgulho de mim, que eu consigo ajudar, que eu consigo fazer, que eu tenho a capacidade de investir, de ter meu tempo, de estar aqui, sacrificar meu dia. Que orgulho isso. Isso é bom, não é ruim. Porque eu me sinto assim, eu falo, mais uma vez, Deus. Era para mim estar morto. Obrigado porque eu estou aqui hoje o dia inteiro aqui dentro. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho orgulho disso. Sabe, irmãos? A gente tem que tirar um orgulho que é soberba, que gera soberba. Não sejam independentes. O povo se tornou independente de Deus. Quando eles se converteram, Deus teve compaixão deles, trouxe eles de volta, pelo menos por um período, porque depois se rebelaram novamente e foram destruídos.
Jesus, ele fala: eu não vim para condenar ninguém, eu vim para trazer salvação. Olha, irmãos, a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Da gente olhar para a nossa vida é Cristo Jesus. A gente cantar louvores entendendo que Ele morreu por causa de mim. Cara, quem era eu? Onde eu estava? Sabe, de você avaliar a sua vida. Onde você estava? Quem era você? O que aconteceu com você? Talvez hoje você está passando um processo difícil, mas tem uma boa notícia para você. Jesus Cristo pode mudar a sua história. O Evangelho pode mudar a sua história. Você pode ter vergonha de mim, irmãos, como evangélico, mas não tenha vergonha do Evangelho, que é as Escrituras, que é perfeita. Não tenha vergonha de Jesus, sabe? A gente precisa entender isso. O povo independente, não seja independente de Deus. Abra o seu coração, deixa o Senhor entrar, deixa Ele governar a sua vida, deixa Ele mudar a sua história. Como Ele mudou, o povo se arrependeu, o povo pôs, isso é lamentar, é se expor à vergonha. Você imagina um rei tirar suas vestes, colocar cinza na sua cabeça, panos de cinza, sentar em cinza e ficar dias ali orando e jejuando, pedindo misericórdia, pedindo clemência a Deus. Um rei que talvez e quantas vidas não se assentaram e pediram misericórdia a Ele. Ele falou: mata. Eu já falei para a equipe compartilhei, para a equipe de intercessão não, mas já compartilhei com a igreja. Nós negligenciamos a oração até o dia que nós precisarmos dela. Nós negligenciamos a oração até o dia que nós precisarmos dela. Muita gente pede oração e a gente não ora. Às vezes é coisa simples, a gente não valoriza. Seja um intercessor. Ore por qualquer situação, irmão. Ore, porque pode chegar um momento que nós vamos precisar de que alguém esteja orando por nós, esteja intercedendo por nós. O rei não tinha piedade de ninguém, mas quando ele viu que vinha o poder do maior, do eterno, que o castigo não tinha quem livrar ele da mão de Deus, ele falou: o quê? Vou pedir misericórdia. Quem sabe Deus, não é isso que nós lemos? Quem sabe Deus tem a piedade de nós. E sentou e pôs animal, pôs todo mundo para jejuar e começar a orar, pedir clemência. O homem que não dava clemência a ninguém. Então nós precisamos entender isso, sabe? Então Nimrod, era uma capital do antigo reino da Síria. Nínive era uma cidade notória por sua grande maldade e impiedade. Nimrod era o homem que fundou cidades da Síria, como Babel e outras, e uma delas era Nínive. Então Nimrod também significa rebelde, vamos rebelar. Muitos se rebelaram contra Deus. Muitos estão magoados com Deus. Muitos estão tristes com Deus. Por que o Senhor não fez? Por que o Senhor levou? Por que o Senhor tirou? Por que o Senhor levou minha mãe? Está magoado com Deus. Não é justo isso. Não é justo. Fez 1 ano que minha mãe faleceu. E foi um desespero muito ruim, é um momento muito ruim, porque a gente não quer perder ninguém. E as médicas vieram e falaram assim: se é o filho, o senhor, olha, deu óbito para sua mãe. Chorei muito, chorei, minha esposa, eu falei: avisa a igreja, avisa a família. Deu 5 minutos, voltaram correndo: sua mãe está viva, ela está respirando de novo. Obrigado, Ari. Eu falei assim: eu quero ver ela. Ele disse: vai lá ver ela. Peguei na mão da minha mãe, comecei a orar com ela. A minha oração a Deus foi assim: Senhor, já deu. Todo o sofrimento dela, acamada, 11 anos, sofrendo, nós cuidando. Eu não queria que ela fosse, mas Senhor, eu estou liberando a minha mãe agora. Seja feita a sua vontade. E eu não vou mudar com o Senhor, porque eu sei quem é o Senhor. E comecei a orar pela minha mãe. Beijei a minha mãe, peguei na mão dela, beijei, liberei ela. Eu levantei e falei para minha esposa: vai lá, amor, vê ela, vai se despedir dela. Minha esposa entrou, mais 2 minutos voltou, partiu. Chorei muito, fiquei muito triste. Muito triste. E sinto falta. Tenho memória, celular, fotos, vídeos.
Mas o que Deus tem a ver? A morte vai chegar a todos porque o pecado entrou no mundo. Por causa de um homem, recebemos o pecado, o castigo. Mas veio outro homem, o sumo sacerdote, que tira o pecado da humanidade. E por causa disso, nós perecemos, irmãos. Mas nós temos a oportunidade de retornar as nossas vidas a Deus, a Cristo Jesus, para nós estarmos com Ele. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Que a casa de meu pai há muitas moradas. Deus está esperando você para passar o tempo com você, para que você entregue, não seja independente de Deus. Mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às percas, as dificuldades, as lutas, ame a Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força e com todo o teu coração. Peguei na mão da minha mãe, eu queria voltar com ela para casa. Eu queria. 11 anos cuidando dela, dando banho, trocando, dando alimento. Era minha filha. O filho cuidando da filha. Foi uma das maiores experiências que eu tive de amor a Deus. E quantas vezes eu orei por cura. Levanta minha mãe, Senhor, cura. Ele não fez, e aí? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Deus é imutável, irmãos. Nós vamos ter percas. A ordem é que os pais vão na nossa frente. E aquelas mães que sofrem, que perderam seus filhos. E muita gente ainda está culpando a Deus por erros, por situações, acidentes. Eu trabalhei na rua há muitos anos. Eu falava para minhas filhas: olha, no meu luto vocês choram pelo menos um dia. Pode chorar um dia, mas no segundo dia levanta a cabeça e siga a sua vida. Porque talvez você tenha filho, você tenha alguém para cuidar, você vai ter sua mãe. Mas se ela for primeiro, faça o inverso. Cuide de mim. Mas levanta a cabeça e siga a sua vida. Não fica lamentando. Não vem para cemitério trazer flor, não. Traz flor para mim quando eu estiver vivo. Traz chocolate, traz docinho, Robson. Olha o Tiago. Tiago pegou, né, Tiago? Traz o docinho. É porque eu falei, uma das coisas que me constrói, me magoa, eu sinto triste, é não dividir as coisas com as pessoas. Aí eu tinha compartilhado no curso de casal. Eu falei assim: minha esposa fizeram os negócios, comeram tudo, não me deram. E pelo incrível que pareça, é uma das coisas que eu acredito que é a única coisa que mexe comigo. Aí eu estava explicando para eles. O Robson fez uma pergunta para mim. Eu falei: não tenho culpa, eu não sinto culpa. Mas eu passei privações, vergonha, humilhação. A gente morar de favor. E na hora que for tomar banho, não podia usar o chuveiro. Eles colocavam a mangueira no tanque, esticava a mangueira para lá e contava 3 minutos para tomar um banho frio. Independente se estava chovendo, se estava frio, se estava calor. Aí eu falei: eu aprendi a dividir as coisas por causa disso, cara. Tudo que eu tenho eu reparto. Aí eu falei, cara, se tem um bolo é para todo mundo comer. Se tem um chuveiro é para todo mundo usar. Se tem um carro é para todo mundo usufruir. E aí depois ela foi, comprou o iogurte. Era o testemunho que ia dar quinta, né? Comprou o iogurte, fez lá a sobremesa, falou: esse pote é seu, eu duvido. Que ela falou que se duvidava que eu ia comer. Foi ou não foi? Foi 2 minutinhos com o pote vazio assim, ó. Tem outra aí? Ela, você é guloso mesmo. Veio me pedir perdão dessa forma. Mas eu falei para ela: não é isso, filho. Não é hoje. Hoje você fez isso aqui, não é isso. É a vida da gente ser compartilhada. A nossa vida precisa ser compartilhada. Era um povo independente, um povo que não queria compartilhar nada, um povo orgulhoso, um povo rebelde. Nimrod culpou a Deus por toda a tragédia que aconteceu. E tem muita gente que vive a vida assim, culpando a Deus pelas percas, sabe? Pelas dificuldades, pelas lutas que passa. A minha pergunta é: o que Deus tem a ver com isso? Se uma pessoa te fez mal, Deus não tem nada a ver com isso, porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso ainda, Ele não mudou, sabe? Jonas sabia quem era esse povo,
para ele, eles não mereciam misericórdia nem a graça de Deus, mas ele também sabia realmente como Deus era. O capítulo 4, verso 1 e 2 diz assim, ó, Jonas capítulo 4, verso 1 e 2 diz assim: Jonas ficou extremamente desgostoso com isso e se irou grandemente. Depois do perdão de Deus, a misericórdia de Deus, a Bíblia narra no capítulo 4, verso 1, Jonas se indignou. O homem que acabou de sair do peixe, reconheceu no capítulo 2 a oração, fez oração pela misericórdia que Deus teve sobre a vida dele, pregou, ministrou a palavra, o povo se arrependeu, o povo se converteu, ele não aceitou a misericórdia. Nós somos assim, nós queremos a misericórdia de Deus, nós pedimos clemência a Deus, mas nós não queremos para os outros. Olha só, irmãos, nós clamamos a Deus: Senhor, me perdoa pelo meu pecado, pelos meus erros. Mas quando uma pessoa precisa de perdão, a gente não libera perdão, a gente não estende as mãos, a gente não quer socorrer. É a vingança retributiva voltou para Jonas. A Bíblia está narrando aqui, irmão. E Jonas ficou extremamente desgostoso com isso, irou-se grandemente. Ele ficou irado com a bondade de Deus para com Nínive, e orou. Olha, então primeiro vem a indignação e depois vem um reconhecimento. Olha o que ele fala: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso a palavra que eu disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me antecipei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ou seja, o Senhor tem compaixão, o Senhor se arrepende daquilo, o Senhor tem compaixão daquilo. Eu vou matar, eu vou destruir todo mundo, porque eles merecem, eles têm que ir, porque a maldade que eles têm. Olha só, então Jonas conhecia o povo de Nínive, mas conhecia também a Deus. Nós conhecemos a Deus, irmãos, sabemos a misericórdia que Ele teve, e a compaixão e a graça que nós recebemos. Mas nós iramos, nós ficamos indignados quando dá salvação para alguém. Tem um menino que era do tráfico lá perto de casa. Cara, é uma alegria de verdade. Ele passa e fala: a paz do Senhor, varão. Ele foi para Deus e amor. Tá lá, cara, se converteu. Homicida, menino, cara, perigosíssimo, ladrão, bicho era ruim. Aí todo dia agora a gente se encontra: a paz, varão. A paz, meu irmão. Me chama de varão. Até hoje eu não entendo, mas tá bom. Brincadeira, mas cara, de você olhar, olha o destino, mudou. Eu podia ficar indignado. Quantas vidas Ele tirou, quantas famílias Ele destruiu. É ou não é? Aí eu olho para isso e eu falo: cara, por mim mesmo Ele não receberia, mas é a graça de Deus, é a misericórdia do Senhor. Quem somos nós? Se pararmos para avaliar, vemos que nós também não merecíamos misericórdia nem o favor de Deus ou a graça. Todos nós necessitamos da graça e da misericórdia de Deus, mas precisamos reconhecer quem somos e como estamos. No capítulo 3, verso 8 e 10 diz assim, ó: mas os homens e os animais se cobriram de pano de saco e clamaram fortemente a Deus. Cada um se converterá do seu mau caminho. Fala: cada um se converterá do seu mau caminho. Isso fala de indivíduo. É cada um aqui tem que se converter dos seus maus atitudes, das suas más atitudes, dos seus maus caminhos. Não é a gente ficar, ele merecia, ou ficar pensando, o outro deveria estar aqui para escutar. Não, Deus te trouxe aqui porque é você que precisa mudar. É eu que preciso mudar. Cada um se converta do seu mau caminho e da violência que está nas suas mãos. Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que havia dito que lhes faria e não o fez. Quando você se arrepende, Deus olha e Deus vai agir com misericórdia. Você merecia punição, mas você se arrependeu. É o seguinte, cara: vinde, pode vir, volta. Eu estou disposto a perdoar você, a caminhar com você, te perdoar, te amar e fazer você uma nova criatura.
E quando reconhecemos, quando estamos e nos arrependemos, temos a oportunidade de restauração e reconciliação com Deus. Quando nos arrependemos, há compaixão de Deus. E isso é recomeçar nossas vidas em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Tudo se faz novo em Cristo Jesus. Toda a história, quem vai estudar é antes e depois de Cristo. Antes de Cristo é uma coisa, depois de Cristo é outra, filho. Se você se arrepender, Jesus Cristo pode te salvar, te libertar, te curar. É só Jesus, não é homem nenhum. É só Jesus Cristo. É Ele que nos dá o acesso a Deus, é Ele que nos dá o acesso ao reino. Então nós precisamos entender isso. Quando nos arrependemos, recebemos a misericórdia, a compaixão de Deus, a graça de Deus. E recomeçar a vida. Você pode recomeçar a sua história em Cristo Jesus. Você pode começar a sua história em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 4. Que você pode colocar Hebreus 4 para mim? Coloca a partir do verso 14. A partir do verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, e conservamos firmes a nossa confissão. 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus foi semelhante aos homens, foi condenado, foi perseguido, mas sem pecado. Ele passou pelas mesmas tentações que nós passamos. Jesus passou, mas ele padeceu sem pecado. Verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Ou seja, se aproximar do trono da graça é receber Jesus Cristo para o socorro dos nossos pecados. Só Jesus pode nos socorrer, irmãos. É uma oportunidade. O reino de Nínive reconheceu isso e falou: é uma oportunidade para nós hoje de voltar a Deus, de nos arrepender. Quem sabe Deus tem misericórdia de nós. Vamos jejuar e vamos orar. Talvez você tenha que passar por um processo para libertar alguma coisa, abrir mão de alguma coisa. Ore e jejue e fala: Senhor, eu estou aqui, eu estou disposto, eu quero entregar, eu quero mudar minha história, eu quero mudar minha vida. Porque isso aconteceu comigo. Passar 3 dias dentro do encontro e olhar, não esperei minha esposa descer, não esperei ninguém descer. Quando fez o apelo, desci desesperado, falei: eu preciso mudar. É um indivíduo, cada um reconheça o seu mau caminho. Eu reconheci os meus maus caminhos e entreguei a Jesus Cristo. E estou aqui hoje, não por mim mesmo, mas pela graça e misericórdia de Deus. E eu consegui ter um novo recomeço em Cristo Jesus, restaurar minha família, meu casamento, meus filhos, minha comunhão com os meus filhos. Minha filha, porque passou um período sem me ver, praticamente sem me ver, que era bebida, noite, rua, perdido. 23 anos, vai no dentista eu levo, vai no médico eu levo, vai passear eu levo, é assim, busca no serviço, toma café junto, aproveitando o tempo que eu tenho a oportunidade do socorro de Deus. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, vou abraçar, eu digo mais que amo quanto eu não dizia antes, abraço mais os meus filhos como eu não abraçava antes, brigo com eles mais quando eu não brigava antes, é tudo assim, mas é uma oportunidade em Deus. Deus tem uma oportunidade para você. Se acheguem ao trono de Deus, para que vocês possam receber a misericórdia e a graça dele. A misericórdia suspende a punição, a graça concede salvação. O recomeço é um novo ciclo de vida em Jesus. Hoje você tem a oportunidade de recomeçar através da graça e da misericórdia de Deus. Eu queria que você se colocasse de pé para nós orarmos. Essa é uma palavra para que cada um de nós possa olhar para nós mesmos. Cada um reconheça o caminho mau que está seguindo. É um indivíduo. Não pense em ninguém, pense em você. Olhe para você. Reconheça as suas falhas. Jesus sempre perguntava: o que queres que eu te faça? Fala com Deus.
Ainda existe um Deus misericordioso, irmãos, compassivo, tardio em irar-se. Noé passou 100 anos construindo uma arca para que o povo pudesse ser salvo. 100 anos é muito tempo. Olha a misericórdia de Deus. Nimrod veio da linhagem de Noé. Ele é filho de Cuxi. Se rebelou. Deus teve toda a misericórdia da sua linhagem, da sua família, compaixão. E chega um período que ele se rebela. Deus dá autoridade, dá poder a ele, estrutura, e ele se rebela. Talvez você nessa manhã está magoado com Deus pelas percas. E Deus está querendo conversar com você, explicar para você que Ele não tem nada a ver com isso. Que você precisa abrir o seu coração e voltar para Ele. Porque sem Deus, irmãos, nós não somos nada. Sem Jesus, nós não temos o retorno. O que nos liga a Deus é a ponte chamada Cristo Jesus, que nos dá o acesso a Ele. Jesus quer te aliviar do peso, da opressão, do castigo. Jesus Cristo é misericordioso, bondoso, irmãos. E Ele está esperando você, para Ele te abraçar, para Ele te beijar, estender as mãos e consolar você. Porque muitas vezes, talvez você murmurou, você questionou, você brigou com Ele, e Ele ainda está de braços abertos. Eu morri por você, filho, você nem merecia, mas eu decidi entregar a minha vida para a salvação da sua vida. A cruz foi feita para cada um de nós, mas Jesus olhou para Deus e falou: não, Senhor, ó Pai, eu tenho compaixão desse povo. Eu vou descer, eu vou abrir os braços, vou matar, eu vou morrer, né? Eu vou morrer em favor desse povo, de toda a criação que o Senhor fez. O pecado entrou por um homem, mas a salvação veio por Cristo Jesus, o sumo sacerdote, que remove o pecado. Amém? Através desse louvor, faça a sua oração, reconheça, olhe para você. Amém? Aproveita esse período, Pai. Nós oramos nesse momento, reconhecendo as nossas falhas, os nossos erros. Senhor, que me perdoa por toda transgressão, por toda impiedade, por todo orgulho, por toda soberba. Permita-me voltar, Senhor. Me perdoa, Jesus. Quem era eu? O condenado era para ser eu. Quem era eu, Jesus? Mas por tua graça e misericórdia eu fui alcançado, e eu posso recomeçar, em nome de Jesus.